Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é a ruptura entre Elon Musk e Donald Trump. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental, indispensável para a gente continuar o nosso trabalho. Se preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, nota, desde que o Donald Trump assumiu o governo, pela segunda vez, e começou de maneira aberta e declarada uma guerra contra a China para manter a liderança da inovação tecnológica e da produção industrial e econômica global, eu venho debatendo aqui no canal que o caminho adotado pelos Estados Unidos não vai dar certo. Uma das coisas que a gente explicou é que guerra tarifária não cria indústria do nada, não no contexto atual. Uma das características da globalização neoliberal foi um processo de descentralização do processo produtivo, espalhando as diversas fases da produção, mundo afora, buscando redução de custos a partir de graus mais intensos de exploração da força de trabalho, de isenções fiscais, de licença para poluição e degradação ambiental e por aí vai. Então, os monopólios imperialistas globais, eles têm uma produção que é global, planetária. E você querer recentralizar a nível de país essa produção exige um grau de intervenção na economia e transformação das relações de produção que o governo Trump não iria conseguir entregar. É possível fazê-lo dentro de uma lógica capitalista? É possível fazê-lo. Veja, o marxismo ele tem uma longa tradição de debate a partir da categoria de bonapartismo. Em momentos de crise política, em momentos de ascenso da luta de classes, em momentos de ameaça ao sistema capitalista, você tem governos que se conformam em governos fortes, com muita concentração de poder, que parece pairar acima das classes sociais e que reorganiza o capitalismo para fazer com que ele sobreviva, inclusive até contra os interesses de algumas frações da classe capitalista e de alguns indivíduos capitalistas. Então, por exemplo, uma das medidas fundamentais que o Trump deveria fazer para reindustrializar os Estados Unidos era ampliar a escala de consumo do mercado interno, controlar o sistema bancário, o sistema financeiro, enfrentando o rentismo e o processo de acumulação fictícia e garantir um processo de redução da taxa de lucro média em setores intermediários da cadeia produtiva e concentrar o lucro na produção industrial, no sentido de que, barateando de maneira radical, por exemplo, matérias-primas, energia, logística, transporte e por aí vai. Só que nada disso está no horizonte do governo Trump, né? Então a gente falou aqui no vídeo do canal, Trump e os Estados Unidos não vão vencer Xi Jinping e a China. Acho que é mais ou menos isso o título do vídeo. Coloca aí na tela, Maxwell. Veja, a previsão que a gente apresentou nesse vídeo está se confirmando, né? E aí, era questão de tempo para começar as rupturas e os rachas internos no novo bloco governante. Isso já começou. E aí, repare, para além da fumaça, para além das acusações pessoais, a Trump é envolvido com a rede de pedofilia, a Elon Musk é louco, ele é um imbecil, a Elon Musk só pensa no dinheiro das empresas dele, a Trump é um gastador. Vamos sair da superfície e vamos na essência da questão. Primeiro, o Elon Musk ele foi escolhido para liderar o que se batizou, de Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE. A ideia era fazer um corte de $1 trilhão no gasto da máquina pública. O discurso de austeridade, de corte de gastos, é sempre um discurso de corte de gastos para os outros, né? Veja, o discurso neoliberal, a ideologia neoliberal de Estado mínimo, de corte de gastos, nunca é universal. É sempre cortar gasto para os outros. Então, tem que diminuir o Estado e cortar gasto público. Tem. Não, mas para mim não, né? No caso brasileiro, tem que diminuir o Estado e cortar gasto público. Para onde? Para o agronegócio? De jeito nenhum. Não. Para a isenção fiscal dos grandes monopólios nacionais e estrangeiros? De jeito nenhum. O gasto público para rentistas, que por ano estão levando $1 trilhão de gasto público? De jeito nenhum, né?
é o gasto público para os outros, o gasto público para a saúde, para a educação, para a cultura, para lazer, para aposentadoria, para BPC, salário mínimo e por aí vai. E nos Estados Unidos a coisa não é diferente. Uma coisa é você prometer que vai gastar, que vai cortar $1 trilhão. Outra coisa é dizer assim, de quem vai gastar. O governo Trump apresentou um projeto de lei orçamentário que vai aumentar o déficit público nos Estados Unidos na casa de $2 trilhões, fazendo com que esse déficit chegue a mais de 4,5 trilhões de dólares. Ao mesmo tempo, o Trump ele adota uma receita clássica nos Estados Unidos, que é o que a gente está vendo há décadas, que é reduzir imposto para os mais ricos, aumentar os gastos militares e os gastos com defesa, e fazer corte nos gastos sociais, inclusive atacar o Medicare, né? Veja, isso é a fórmula clássica. Você pega o livro do Louis Vacan, Punir os Pobres, a nova gestão da miséria dos Estados Unidos, coloca aí na tela, Maxwell. Esse é o debate estadunidense desde os anos 80, 90, viu? Zero novidade, zero novidade. E aí, é sempre isso, todo mundo vai prometer cortar gastos, vai buscar direcionar o corte de gastos para um corte de gasto social, vai manter a apropriação do orçamento público pelos diversos setores da classe dominante e vai ter um conflito ali. Que conflito? Conflito de ordem eleitoral. Então vários democratas e até alguns republicanos vão dizer que não aceitam cortar o Medicare e cortar o orçamento para saúde, para educação, para geração de emprego e por aí vai, porque isso tem consequências eleitorais, né? Então vai ter uma disputa ali eleitoral. O Musk, ele reforça esse discurso fiscalista, porque o Trump não quer cortar gastos, porque o Trump quer ampliar o gasto público, quer ampliar o déficit fiscal, como se fosse aí o problema. Então, essa é a primeira fumaça. Na real, o centro dessa questão é o famoso conflito redistributivo, a disputa pelo orçamento público entre as classes, frações de classes, grupos sociais. De boca, é muito mais fácil proclamar a ideia de tem que cortar gasto público. Quando chega no cortar de quem, um conflito aparece de maneira clara e aberta. Mas o que fez realmente o Musk romper com o Trump não foi o Trump querer aumentar o déficit público dos Estados Unidos ou a defesa de corte de gastos no Medicare, com figuras do Partido Republicano e principalmente do Partido Democrata sendo contra por causa das questões eleitorais, né, e disputa por voto. A questão central foi outra. Veja, saiu uma matéria muito boa na revista Exame. Trump chama Musk de louco. O melhor jeito de economizar bilhões é cortar seus subsídios. Essa matéria traz algumas informações reveladoras. Veja, eu vou ler aqui o trecho e Maxwell vai colocar na tela para vocês o que eu estou lendo. O projeto de lei tributário de Trump eliminaria em grande parte os créditos de até $7.500 para veículos elétricos, afetando a Tesla e outros fabricantes até final do ano. Isso poderia gerar uma perda de cerca de 1,2 bilhões no lucro anual da Tesla, informaram analistas do JP Morgan a Bloomberg. Vejam, o setor de carros elétricos dos Estados Unidos não é competitivo comparado com a China. Sabe? É isso. Não é competitivo, pura e simplesmente. Não é competitivo por uma série de fatores que não dá pra gente detalhar aqui. Esse setor ele só existe artificialmente à sombra de subsídio do Estado. Então, há uma política governamental para incentivar a produção e a venda de carros elétricos, tentando fazer com que os Estados Unidos faça sombra à indústria automobilística de carros elétricos chineses. O Donald Trump, no projeto que ele apresentou, ele propõe a retirar esse subsídio. A ideia do Trump é tentar forçar a Tesla e inclusive outras empresas a renacionalizar toda a dinâmica do processo produtivo. Corta o subsídio e inclusive aumentar uma pressão para que se faça uma produção nacional. Veja, essa produção nacional não vai acontecer. Não é lucrativo. É isto. E se cortar o subsídio, acabou a indústria elétrica dos Estados Unidos. Vai ser basicamente ou não tem carro elétrico ou compra chinês, né? Então, o conflito aberto foi porque o Musk, como todo grande bilionário, depende do fundo público para manter seus lucros. De maneira direta ou indireta,
Não existe bilionário que se mantém bilionário sem um apoio direto do Estado. Esse negócio de Estado mínimo é imbecilidade neoliberal. Todo bilionário depende de maneira direta ou indireta do Estado capitalista, do Estado burguês, para manter a sua fortuna. Ele depende ou de subsídio direto, ou de isenção fiscal, de não pagar imposto, ou de tarifas protecionistas, proteção de mercado, ou de incentivos para exportação e por aí vai. Não existe bilionário que seja bilionário sem depender do Estado. Então o projeto de lei do Trump visava tirar os subsídios, né, na ideia de corte de gastos, percebeu? Corte de gastos, não para mim, corte de gastos para os outros, né? A ideia de corte de gastos, isso poderia gerar um prejuízo de mais de 1 bilhão, né, de dólares para a Tesla. Ainda, voltando para a matéria do exame, é dito o seguinte: após deixar o cargo de consultor na Casa Branca, Musk tem trabalhado para bloquear o projeto de lei tributária de Trump, que chamou de abominação repugnante. Musk tem pressionado legisladores republicanos, incluindo o presidente da Câmara, Mick Johnson, para que mantenham os créditos fiscais para veículos elétricos. Outro obstáculo surge de uma legislação aprovada no Senado, que altera as exigências de venda de carros elétricos da Califórnia e ameaça gerar uma perda de 2 bilhões para as vendas de créditos regulatórios da Tesla, segundo estimativas do banco JP Morgan. Junto, essas ações podem colocar em risco cerca de metade dos lucros esperados pela Tesla, estimados em mais de 6 bilhões antes de juros e impostos desse ano, em um relatório de 30 de maio. Então, basicamente, Trump está querendo revogar um esquema tributário aprovado pelos democratas, aprovado pelo governo Joe Biden, que garante o lucro da Tesla. Aqui está a questão central. Veja, eu, certa vez, numa entrevista, quando eu era candidato a governador do estado, e aí o entrevistador liberal perguntou: você fica atacando muito as usinas de cana-de-açúcar, os usineiros de Pernambuco e tal, o que é que você defende para eles? Eu falei assim: eu defendo o livre mercado. Eu defendo 1 ano de livre mercado para os usineiros de Pernambuco. 1 ano de livre mercado. Com 1 ano de livre mercado, está tudo em falência. A gente se apropria das terras, faz reforma agrária e destina a terra para um complexo produtivo destinado à produção do mercado interno brasileiro, do mercado interno pernambucano e, inclusive, dá outros usos estratégicos para esses territórios na zona da mata, como ecoturismo, conectar a produção agrícola a dinâmicas de industrialização, de adensamento de valor, né? Não só produzir, por exemplo, a fruta, mas produzir também a compota, ter agroindústrias ligadas à produção e por aí vai. Eu falo, eu defendo 1 ano de livre mercado. Entra em falência todos os usineiros de Pernambuco, porque a produção de cana-de-açúcar de Pernambuco e das Alagoas, diga-se de passagem, ela não é competitiva e lucrativa vis-à-vis a produção açucareira do sudeste brasileiro. Então, se você tirar o subsídio e o apoio estatal direto e indireto para os usineiros de Pernambuco e das Alagoas, esse povo entra em falência em 1 ano. Então, o Trump... E aí tem uma coisa curiosa no Trump, né? Às vezes parece que ele realmente acredita na ideologia que é vendida na eleição. Veja, parece de verdade que o Trump acha que os industriais que professam da boca para fora, que estão preocupados com a competitividade chinesa e que é preciso recuperar o poder industrial dos Estados Unidos, que eles estão realmente comprometidos em sacrificar seu lucro para reinternalizar os processos produtivos nos Estados Unidos. E não estão, né, gente? É entre nós. Veja, na história do capitalismo, não existe exemplo de classe capitalista e de indivíduos capitalistas que sacrificaram o seu lucro em nome do bem-estar do país ou em nome da competitividade do país. Quando isso acontece é porque eles são obrigados pelo poder político. Quando o Estado ele salva o capitalismo dos próprios capitalistas. Fora dessa situação, não existe, viu? Imagina, não, Elon Musk dizer assim, não, a Tesla ela vai ter prejuízos bilionários, mas a gente vai reinternalizar todo o processo produtivo no território estadunidense. Isso não existe. Especialmente na era do capital financeiro, em que o retorno esperado pelo investimento em ações de uma empresa é sempre um retorno rápido de curto prazo, né? Pagando lucros e dividendos para os acionistas e buscando um processo permanente de valorização das ações nas bolsas de valores. Então isso não existe.
Era questão de tempo até começar a ter essas rupturas. Ou então, e aí eu achava que o discurso do Trump ia ser um discurso que ia simplesmente morrer na praia, porque passada a eleição, ia se ver que esse Great American Game, né, América Grande de novo, era só chaveco. Mas aparentemente o Trump realmente acredita nas loucuras que ele fala, né? Às vezes é bom você ler o Capital do Karl Marx para entender de verdade o capitalismo, né? Alguns gerentes burgueses, alguns líderes da burguesia parece que não entendem bem o capitalismo. Então, essa ruptura ela está dada. Tendencialmente, ou alguém recua ou ela vai se aprofundar. Se o Trump, por exemplo, mantiver os subsídios à Tesla, a coisa se rearranja, eles voltam a ficar na paz, viu? É tudo questão de grana, de bilhões e bilhões e bilhões. Se o Trump realmente manter a postura de tentar forçar os monopólios imperialistas dos Estados Unidos a reintroduzirem as suas fábricas e realmente forçar um discurso de retirar subsídios desses monopólios, a ruptura vai se estender. Ao fim e a cabo, do ponto de vista do protagonismo industrial dos Estados Unidos no mundo e de fazer frente à competitividade chinesa, isso não vai fazer diferença. Isso não vai fazer diferença. Os Estados Unidos vão estar, daqui a 4 anos, no mesmo lugar que estão hoje, tudo constante frente à política do Donald Trump. Isso mostra pra gente que preciso ter cuidado na hora que se faz comparações históricas, né? Para fechar esse raciocínio, eu lembro que quando o Biden assumiu, muita gente falava que era o fim do neoliberalismo nos Estados Unidos, que o Biden ia fazer tal qual o Roosevelt no New Deal e por aí vai. E aí, à época, eu sempre debati que, vocês estão delirando, porque a configuração de regime político, a configuração da relação de Estado e classes sociais na época do New Deal era muito diferente do que é hoje. O Biden não tem força nem base social para fazer uma transformação radical do papel do Estado na economia e não existe uma pressão da classe trabalhadora de baixo para cima, como existia na época do New Deal, e nem tem uma União Soviética para fazer com que a classe capitalista ceda alguns anéis para não perder os dedos. Quando o Trump assumiu, ele mostrava uma disposição de realmente fazer transformações radicais no regime capitalista dos Estados Unidos, transformações radicais de uma perspectiva reacionária, para tentar alavancar a competitividade dos Estados Unidos. Faltava ver se ele ia conseguir a força política para isso. A gente viu até agora como a resistência ao aparato burocrático e a resistência da própria classe dominante dos Estados Unidos é muito forte. E o Trump, até agora, não conseguiu de concreto absolutamente nada, porque ele não tem capacidade e não tem compreensão, me parece, do que é necessário para operar essas transformações. Então, assim, não é um abstrato, é preciso que o Estado intervenha mais na economia. Você precisa considerar a própria dinâmica institucional desse Estado, que bloco de classe sustenta ele, as condições históricas e por aí vai. Há uma tendência, tudo constante, a essas rupturas se manterem, ou então Trump desistir de vez do seu programa e ser mais um governo que vai fazer medidas cosméticas aqui e ali e não vai ter ruptura com nada. Enfim, a gente vai ter novos episódios desta novela, mas a lição que fica é que é preciso olhar, estudar de estruturas de poder para além de discurso. Discurso é fácil de fazer. A questão, inclusive, no discurso, ver se existe caminho, ideia, projeto, horizonte de transformar as estruturas de poder. Porque sem transformar o poder político, todo governo vai ter uma capacidade de mudança limitadíssima. Já falei aqui no canal várias vezes. Não existe na história humana nenhum, por exemplo, projeto de industrialização, de transformação radical da estrutura produtiva que não tenha sido precedido por uma guerra, por um golpe de Estado, por uma guerra civil ou por uma revolução. Né? Perfeito? São episódios de exceção que, por essência, mudam radicalmente a configuração do Estado e do poder político. Então pensem nisso. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.